Meu amigo concurseiro, minha amiga concurseira, estamos de volta aqui para mais um vídeo de resolução de questões. Vamos dar continuidade aqui. Vamos fazer muitas questões nessa reta final, preparando, visando o seu concurso da Polícia Militar do Ceará. Então fica ligado aí, vamos lá, olho na tela. Olha só, paramos aí nesse slide, tá? E agora vamos continuar as nossas resoluções. Show! Próxima questão, terceira questão. Configura o delito de exercício de comércio por oficial a conduta do. Lembrando, nós fizemos esses comentários. Quem é que comete o crime de exercício de comércio por oficial? Claro, né? O próprio nome já diz. Quem comete esse crime é o oficial. E ainda trouxemos mais uma observação. Esse oficial tem que ser um oficial da ativa. Tá? Se ele for da inatividade, ele não comete esse crime. Então, oficial tem que ser oficial e tem que ser da ativa. Então, olhando aí esse resuminho que eu fiz para vocês, esse bizu aqui que eu trouxe para vocês, ó, bizu, anota esse bizu. Quem comete esse crime é o oficial da ativa. Então, vamos lá. E tem a tenente da ativa, que é acionista em sociedade anônima. Olha aqui outra observação que eu fiz para vocês no bizu anterior. Tem que ser oficial, tem que ser da ativa, tá? Exceto, ou seja, não se pune se ele for o quê? Acionista, se ele for acionista ou cotista. A própria lei já traz essa ressalva, né? Se for acionista ou cotista, pode, tá certo? Não se pune. Se for, pode, ó, não se pune, tá bom? O que ele não pode é tomar parte da gerência e administrar, né? Então tá aí. Fica ligado. E tem a tenente da ativa, que é acionista em sociedade anônima. Então, ó, acionista pode. Certo? Então não há que se falar nesse crime aqui, ó, porque ele está sendo acionista. Então, item A tá errado, não comete esse crime. B, soldado da reserva, que é sócio de padaria, com outros dois irmãos, inclusive laborando durante os horários de folga. Olha só, nesse caso aqui tá errado, não comete esse crime, ó, porque é soldado. E ainda mais, da reserva. É soldado e ainda é da reserva. Então aqui não tem problema. Aqui não vai ter problema, tá certo? Aqui não comete esse crime. C. Major reformado. Opa, é oficial? É. Agora qual a segunda característica? Tem que ser o quê? Tem que ser da ativa. Ixi, mas não é da ativa, professor. E agora? Se ele é inativo, não comete esse crime. Ó. Então, nesse caso, não comete o crime. Tem que ser oficial. Tem que ser da ativa, ressalvando os casos de acionista e cotista, porque não há o cometimento do crime se ele for acionista ou cotista. Pega esse quadrinho, ó, e leva esse bizu para você não errar lá na sua prova, tá? Pega esse bizu. Próxima, D. Se liga aí, D. Capitão da ativa. Opa, oficial. Oficial. Já é oficial. E é da ativa. A questão tá falando pra gente, ó. É oficial e é da ativa. Capitão da ativa, que é dono de empresa de administração de condomínios. Opa! E além do mais, ele é dono. Ele tomou a frente da gerência, né, do negócio. Então, esse é o nosso gabarito. Porque se, ainda assim, se ele fosse oficial da ativa, mas fosse acionista ou cotista, podia, né? Não cometeria esse crime. Mas como ele é o dono, ele toma a frente da empresa, né? Não pode. E, portanto, é crime, tá? E tem sargento, que é cotista. Opa, é praça, não é oficial. Então pode, não comete o crime. E ainda mais, é cotista. Então pode, ó. É cotista. Tá dentro da nossa ressalva, né? Tá dentro da nossa ressalva. Então, a terceira questão, o gabarito fica, portanto, o item D. Item D. Vamos para a próxima. Quarta questão. Sobre os crimes contra a administração militar previstos no Código Penal Militar, analise as proposições a seguir. 1. O peculato é uma espécie de crime contra a administração militar, sendo proveniente do cargo ou comissão ocupados. 2. A concussão tem como uma de suas características a exigência de vantagem indevida. 3. A corrupção passiva será consumada se, em consequência da vantagem ou promessa, o agente retarda ou deixa de praticar qualquer ato de ofício ou o pratica infringindo dever funcional. 4. Dar, oferecer ou prometer dinheiro ou vantagem indevida para a prática, omissão ou retardamento do ato funcional. Compreende o conceito do crime de corrupção passiva. Vamos lá, olha só.
Vamos analisar item por item. Sim, o peculato é uma espécie de crime contra a administração militar. Contra a administração militar. Então, o que é que acontece aqui no peculato? Inclusive, nós temos várias modalidades do crime de peculato. Nós temos várias modalidades do crime de peculato. Nós temos o peculato apropriação, certo? Nós temos o peculato apropriação. Nós temos o peculato desvio, certo? Nós temos o peculato furto, peculato culposo, temos o peculato culposo. Temos o peculato mediante erro de outrem, certo? E em todas as situações de peculato, esse crime acontece em virtude do cargo. E trazendo aqui para o Código Penal Militar, esse crime acontece em virtude da condição de militar, do cargo que ele ocupa como militar, tá certo? Professor, você pode dar um exemplo? Posso. Vou trazer vários exemplos de peculato aqui para você. Ó. No peculato apropriação, por exemplo, você, em razão do cargo, ó, todos os crimes de peculato eles vão acontecer em razão do cargo. No crime de peculato apropriação, você, em razão do seu cargo, em razão da sua condição de militar, você, por exemplo, você tem a posse de um bem da administração militar e você se apropria como se o dono fosse. O dono não é você. O bem é da administração. O bem é da administração e você se apropria desse bem. Imagina o seguinte exemplo. Imagina que você trabalha no interior ali de um quartel, né? De um estabelecimento militar, tá? E você tem a posse de um notebook. Um notebook para o seu trabalho, para a sua função que você exerce ali no estabelecimento militar. E aí você gosta tanto desse notebook, porque é um notebook de última geração, muito bom, com ótimas peças e tal, configuração boa. E aí você se apropria dele. Rapaz, eu vou ficar com esse notebook para mim. Leva ele para sua casa. Leva esse notebook para sua casa. Você se apropriou. A partir do momento, e esse crime de peculato, ele se consuma a partir do momento que você retira esse bem da posse de vigilância da administração. Levou para casa? Já retirou, já consumou. Porque já retirou da posse de vigilância da administração. Certo? Então você se apropriou como se o dono fosse. Ah, mas depois eu devolvi, professor. Não tem isso. Você já consumou o crime de peculato quando você tira da esfera de vigilância da administração. Certo? E o desvio, professor, o peculato desvio, é quando você muda a finalidade desse bem. Exemplo, chega uma viatura descaracterizada, sei lá, para você assumir ali no quartel e você faz o uso dessa viatura com outra finalidade. Vai para casa, vai buscar filho no colégio, não sei o que e tal. Você desvia a finalidade concreta. Ela tinha uma outra finalidade e você muda a finalidade desse bem, tá certo? Peculato desvio. E o peculato, nós temos aí o peculato furto também, que é quando você, em razão do seu cargo, você subtrai alguma coisa da administração, que nesse caso você não tem a posse. Então imagina, um militar está saindo de serviço à noite, né, de madrugada, e aí ele vai para o alojamento do quartel, olha para um lado, olha para o outro, verifica ali que tem sei lá, alguma mochila dando bobeira, e ele olha para um lado, olha para o outro, vê que não tem ninguém, né, subtrai aquela mochila ou subtrai aquele bem da administração e leva para ele. Tá certo? Peculato furto. Ele não tinha a posse desse bem. Mas em razão do cargo ele teve a facilidade de subtrair esse bem. E aí o peculato furto. E o peculato culposo é quando você, por exemplo, concorre, certo? Mesmo que sem querer, você concorre ali sem querer, de forma culposa, por imperícia, por negligência ou por imprudência, tá certo? Você relaxado, né, deixa ali a viatura aberta e alguém chega, olha para um lado e para o outro, uma outra pessoa que não militar, enfim, uma outra pessoa, você concorreu para que aquela pessoa chegasse e subtraísse os bens ali que estavam no interior daquela viatura, certo? Então, peculato culposo. Você não tinha a intenção de que esses bens fossem subtraídos, mas em razão da sua negligência, né? Porque você poderia ter retirado esses bens da viatura ou travado a viatura, a pessoa foi lá e levou esses bens, né? Então, peculato culposo. E aí vale uma observação que no peculato culposo, existe aí uma extinção de punibilidade. É isso mesmo. Então, vamos supor, nesse caso que eu falei,
No caso do peculato culposo, onde você foi negligente ou você foi imprudente e alguém foi lá e subtraiu um bem da administração, porque você cometeu de forma culposa, né, uma falta de observação, você foi relaxado, né? Você deveria ter tomado o devido cuidado e você não tomou. Nesse peculato, o peculato culposo, se antes de transitar a sentença em julgado, antes de transitar a sentença recorrível, se você fizer a reparação desse dano que foi subtraído, fica extinta a punibilidade. Certo? Então, se for antes da sentença, fica extinta a punibilidade. Se for depois, tá? Você pode reduzir a pena aí da metade, tá bom? Beleza? Show, professor, show. Então tá aí, ó. Lembrando que esse item aqui, ele está correto. Esse item, portanto, está correto. Vamos marcar esse item 1 aqui como correto, porque sim, o crime de peculato, eles são provenientes do cargo que você está ocupando, tá bom? 2. A concussão tem como uma das suas características a exigência da vantagem indevida. Sim. E aí é aqui que nós vamos encontrar a diferença da concussão, por exemplo, para a corrupção passiva. A concussão, ó, na concussão, vamos fazer aqui a diferença. Concussão, corrupção passiva. Corrupção passiva. Certo? Ó, preste muita atenção na diferença. Na concussão, você exige uma vantagem indevida. Exige a vantagem. Exige a vantagem. Certo? Na corrupção passiva, você recebe ou aceita. Ou seja, alguém já chegou, te oferecer e você simplesmente recebeu. Você não precisou exigir nada. Certo? Recebe ou aceita. Tá? Então tem extrema diferença. Extrema diferença. Olha o exemplo. Você supõe que você está numa blitz, certo? Você é policial militar, você está numa blitz, e aí alguém chega e diz assim, rapaz, eu sei que eu estou errado, eu sei que eu estou totalmente errado aqui, mas faça o seguinte, não faça a apreensão do meu veículo não, receba esse aqui do café para você, ó, tá aqui, ó, o do café, receba, aí você aceita, você não pediu, alguém te ofereceu e você aceitou. Corrupção passiva ou concussão? Corrupção passiva, porque você recebeu ou você aceitou. Então, nesse caso aqui, corrupção passiva é quando você simplesmente recebe, tá? Alguém te ofereceu, você recebeu. Tá? Diferente do crime de concussão. Na concussão você exige, olha, é o seguinte, você está todo errado aí. Você está todo errado. Ou você paga uma quantia agora para mim, ou eu vou apreender seu veículo e levo você preso. Ou seja, agora você já empregou um meio de forma assim, até a intimidar a pessoa, né? Então, aqui nesse caso não é corrupção passiva, vai ser uma concussão, porque você está exigindo. Na corrupção você aceita ou recebe. Então, cuidado com isso. Existe essa diferença entre os dois aí, tá bom? Então sim, tá correto também o nosso item 2 aqui, tá? Nosso item 2 está correto, sim, você emprega aí a exigência no crime de concussão. 3. A corrupção passiva será consumada, então aqui, ó, essa questão quer saber o momento de consumação, essa questão quer saber o momento de consumação da corrupção passiva. Se em consequência da vantagem ou promessa, o agente retarda ou deixa de praticar qualquer ato de ofício ou o pratica infringindo o dever funcional. Olha só, muito cuidado com essa assertiva aqui, ó. Tenha muito cuidado com essa assertiva. A corrupção passiva, ela vai se configurar no momento que você recebe a vantagem indevida. Não necessita que você deixe de praticar o ato de ofício que você deveria ter praticado. Basta você receber. Então imagine a seguinte situação. Imagina que a mesma situação da blitz. Você está em uma blitz e alguém te oferece uma quantia em dinheiro para você não fazer uma notificação, para você não fazer a apreensão do veículo, por exemplo. E aí o simples fato, quando você recebe essa vantagem indevida, já consumou o crime de corrupção passiva. Não precisa nem você deixar de fazer a apreensão do veículo. Imagina a situação, imagina que você recebe a vantagem indevida, olha a situação, você recebeu a vantagem indevida, certo? Já consumou a corrupção passiva. Mas aí o que é que acontece? Chega um superior seu e diz assim, ó, ei, o que é isso aí? O que é isso daí?
que é que você está fazendo aí? Não, negativo. Esse veículo aqui vai ficar apreendido, porque ele tem que ficar apreendido, porque ele está irregular. Ou seja, mesmo que você não tenha aí, mesmo que você não tenha aí deixado de, como é que eu posso dizer? Você não tenha deixado de apreender o veículo, porque você ia deixar de apreender por causa da vantagem que você recebeu. Só que alguém chegou e impediu que você deixasse essa pessoa passar na blitz. Mas você não já recebeu? Então, só o fato de você já ter recebido a vantagem, por mais que a pessoa não tenha se livrado da blitz, vai ter consumado a corrupção passiva. Então o superior chegou e disse assim, ó, epa, negativo, esse veículo vai ficar apreendido sim. Ou seja, o ato de ofício que ia ser retardado ou não ia ser praticado, vai ser praticado, vai ficar preso o veículo e você acabou de cometer o crime de corrupção passiva. Porque o simples fato de receber já consuma o crime. Por mais que o ato de ofício não seja retardado ou não seja deixado de ser praticado, tá certo? Então tem que ter cuidado com isso. O momento da consumação é o simples fato de você aceitar ou receber. Por mais que o ato de ofício seja ou não retardado, beleza? Tranquilo? Então, esse nosso item 3 aqui, está errado. Está errado, certo? E o 4, dar, oferecer ou prometer dinheiro ou vantagem indevida para a prática, omissão ou retardamento de ato funcional, compreende o crime de corrupção passiva. Não, pessoal, esse aqui é o crime de corrupção ativa. Então, quem oferece não comete a corrupção passiva, não. Quem oferece a vantagem indevida é ao contrário, comete a corrupção ativa. Ou seja, você, servidor, recebeu, aceitou, você comete corrupção passiva. Mas aquela pessoa que está te oferecendo, que está te dando a vantagem, ela comete outro. Ela comete a corrupção ativa. Então, dar, oferecer, corrupção ativa. Receber ou aceitar, corrupção passiva. Então, cuidado com isso. Tivemos aqui, deixa eu só voltar aqui, para a gente poder marcar o gabarito. Ó. Então, o item 4 está errado, porque não é corrupção passiva. Aqui vai ser corrupção ativa. Está errado o item 4. Então, nós ficamos com 1 e 2 correto. Então, o item, nosso gabarito, o item A. 1 e 2 apenas são as assertivas corretas. Tranquilo? Beleza? Então, fizemos aí mais 2 questões. Espero que vocês tenham gostado. No próximo bloco aí, no próximo vídeo, nós vamos voltar com mais resolução de questões. Beleza? Qual força, não desiste nos seus sonhos.